Olha, gente, para mim agora vai ser uma honra entrevistar ele que é um cardeal da imprensa guarulhense, né? Um dos radialistas e jornalistas mais antigos dessa cidade, né? É uma referência na imprensa da cidade. Você que é estudante de jornalismo, né? Você que não conhece, né? Deveria ter conhecido e poderá conhecer Oswaldo Tassi. Oswaldo Tassi, que há muito tempo milita na imprensa da cidade, principalmente na imprensa esportiva. Para mim é uma honra, né? A primeira vez entrevistando, foram tantas transmissões, né? Boa noite, Oswaldo Romualdo Ernesto Tassi. A honra é minha, Virgílio. Ah. O prazer é todo meu. Sim. Não é? Eu já te falei uma vez, Tassi, que o seu nome é Oswaldo Romualdo Ernesto Tassi. Sim. Né? Você poderia ter escolhido qualquer um dos três, Sim. que seria um bom nome para a imprensa, um bom nome artístico, né? É. Oswaldo Tassi, Romualdo Tassi ou Ernesto Tassi. Na circunstância atual, o rádio exigia e exige ainda muito empenho, né? Sim. Mas eu quero pedir, antes de começar a entrevista com você, pedir licença para você, Claro. para poder reverenciar o Carlos Arnone. Ah, sim. Confesso que quando entrei no estúdio, Sim. senti um clima do Arnone aqui, Que bom. não é? É. Meu grande amigo, grande radialista. Pois é, o Pedro Notaro resolveu colocar o nome nos estúdios do Radar, no estúdio de Antônio Carlos Arnone. Muito bem, parabéns ao Pedro, né? Por esta justa homenagem, né? Justa, Teria justa. que ter mesmo. Então, Tassi, são tantas perguntas que eu tenho e tanta história que você tem que esses 20 minutos... Esse é o grande problema. Você me ensinou que o rádio é dinâmico, o rádio, né? É tempo. Então, essa entrevista aqui não vai dar para falar tudo, porque, na verdade, daria um livro, a história de Oswaldo Tassi, na imprensa geral e na imprensa de Guarulhos, daria para escrever um livro. Mas vamos dar uma pincelada e vamos fazer um resumo, né, da história de Oswaldo Tassi na imprensa brasileira e na imprensa guarulhense. Né, Tassi? Tassi, qual a sua cidade natal? São Carlos. São Carlos. Na realidade, a minha cidade natal chama-se Santa Ernestina. Sim. É uma cidadezinha próxima a Taquaritinga, né? Certo. No estado de São Paulo. É um distrito de São Carlos, então, seria? Santa Ernestina seria. Uhum. Tá. E fomos, então, para São Carlos e lá começou a minha vida. Certo. E começou no rádio, né? Comecei, com quantos anos? Comecei em São Carlos, eu tinha 14, 13 anos, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que o meu rádio, a minha primeira estação de rádio, Sim. foi uma perua Dodge com 4 alto-falantes em cima, Certo. e nós rodávamos toda a cidade fazendo propaganda com essa viatura. Certo. Aliás, eu digo para os meus amigos, se você quer ter uma boa postura de voz, ser um bom radialista, procure falar em serviços de alto-falante, em parque, circo, carro volante, enfim. É o que dá a impostação de voz. Vocês que estão acompanhando a gente já perceberam que o Oswaldo Tassi, ele comanda, assim, ele tem uma oratória, né? Ele parece que é o dono das palavras, sabe colocar a palavra na hora certa, né? Do jeito certo. Então isso eu aprendi com ele também. Não sei se aprendi, mas eu tentei aprender. Não, você já nasceu feito, né, Virgílio? Você nasceu com o talento natural, né? Tudo que você passou foi apenas acrescentando no seu desejo de ser radialista. Mas você já veio com o talento prontinho. Eu já sou veterano agora também, né? Como? Sou veterano também. Agora já é veterano, já está começando a ser veterano. Tassi, a primeira estação de rádio de Oswaldo Tassi. A minha primeira estação foi a Rádio São Carlos, né? Rádio de São Carlos. Rádio São Carlos. Aí teve mais alguma no interior ou você já veio para cá? Depois dali passei para a Rádio Progresso, também de São Carlos. Certo. E iniciou em equipe esportiva, Tassi? No esporte, sempre no esporte. Muito jornalista, né? Muito artista, começou no esporte, não é verdade? Sim. Muita gente começa no rádio pelo esporte, né? Sim. Então você já narrava com 15 anos de idade, 14? Não era narrador, era repórter de campo. Certo. Mas depois acabei se transformando em narrador de futebol. Certo. Mas era muito jovem ainda, né? E quando veio para a capital? Eu cheguei aqui em 1960. Veio para morar em São Paulo, capital mesmo?
Não, como eu funcionava lá em São Carlos, numa empresa chamada Cometa, Aviação Cometa, Ah, eu trabalhava no setor de promoção, me transferiram para cá. Né? Certo. Pediram se eu quisesse vir para São Paulo. Como eu tinha intenções de rádio, né? De dar um passo maior, eu falei, aceito, e aqui vim. no centro de São Paulo mesmo ou em algum bairro? Você veio morar? Eu vim morar vim morar em São Paulo, na rua Tupi. É centro de São Paulo? Perdizes. No bairro dos Perdizes. Perto do Palmeiras, né? Isso, vim morar ali. Ah. E aí, a primeira rádio na capital? Foi Rádio Nacional, hoje é Rádio Globo. 1100? Os 1100. Que infelizmente saiu do ar, né, Tassi? Infelizmente saiu do ar. É. Então eu comecei lá com Milton Galdão. É. Milton Peruzzi não estava 1100 da Rádio Nacional, que passou lá. passou a Globo. Então ali veio com Milton Galdão, Hélio Prioli, Carlos Aymar e tantos outros astros do rádio naquela época. A Aí produção está comecei. me informando aqui, Tassi, você completará 80 anos agora, no domingo? 80 anos. Olha aí, gente. Uma lenda viva da imprensa guarulhense. Já meus parabéns antecipados. Muito obrigado. E te desejo mais 80 anos de vida. Opa, é muito. Então, Vigílio, comecei ali, né? E quis o destino que eu viesse a Guarulhos. Só um instante. Rádio Nacional. Tem alguns famosos que nós conhecemos? Pois é, você acha que não chegou a conhecê-los, mas foram todos astros do rádio, né? Carlos Aymar, Carlos Aymar, lembro, grande comentarista do comentarista, 1100. Hélio Prioli, Aí você já não... e tantos outros que passaram por lá. Né? Aí Nacional, passou para onde? Da Nacional eu vim cair em Guarulhos. Ah, é? E como foi a sua chegada ainda? Coisa do destino, né? Coisa do destino. Estava me contando lá nos bastidores, pode recontar. Coisa como do foi destino. Eu vim a Guarulhos com um amigo lá da rádio, não me lembro agora o nome dele. Ele queria conhecer aqui, estava abrindo um loteamento e ele queria fazer uma casa, uma residência. E me convidou para vir. Pegamos o trenzinho da Cantareira, né? Lá pelos idos de 62, por aí, mais ou menos. E viemos até Guarulhos. Visitamos toda a cidade, todo o bairro. E fomos tomar lá um cafezinho Na Rua Dom Pedro? Ponto Chique. Você já viu falar? Já tinha um ponto chique naquela época. Ponto Chique. Na Dom Pedro? Na Dom Pedro. Fomos tomar um cafezinho ali. E parece que aquilo foi o início de uma jornada, né? Sim. Porque veja bem quem eu encontrei lá, no Ponto Chique. Sebastião Alves. Sim. Esse nome para você é estranho, com certeza. Eu não me lembro. Ele é egresso do sanatário Padre Bento. Sim. Era o Mãozinha, o apelido dele. Eu tive um avô e um tio que eram egressos do Padre Bento. Muito bem. E ali trocamos ideias e tal, e ele me falou, olha, o senhor é jornalista, sim? Aqui em Guarulhos tem um grande campeão da São Silvestre abandonado. Está dormindo debaixo de ponte. Olha. Aquilo foi o ponto inicial do meu trabalho aqui. Eu não acreditei, mas depois fui pesquisar e era verdade. Mas, concluindo, tomamos o café e fomos conhecer a Rádio Difusora Hora Certa de Guarulhos, que havia uma enorme placa assim na avenida. Fomos lá conhecê-la. E o que estava escrito na placa? Rádio Difusora Hora Certa de Guarulhos. Certo. Né? E lá haviam 2 cidadãos fazendo um programa de esporte. Sim. Olha lá. E vez outra, um errava, o outro acertava, mas bumba, dava um murro na mesa. Falando e dando mão na mesa do ar. Eles não eram do rádio, né? Sim. Então, aí esperamos a saída deles do estúdio e fomos cumprimentá-los. E quem eram? Osmar Marcini Senhor Osmar Marcilli. e Nelson Pepe, os dois que eram diretores da Rádio Boa Nova. Aí trocamos ideias, tal, o senhor Osmar falou, você não quer vir trabalhar com a gente aqui, não? A gente está começando hoje. As Casas André Luiz adquiriu essa emissora agora e nós estamos perdidos aqui. Aí eu olhei para o meu amigo, olhei, mas como deixar a Rádio Nacional para vir para cá é não é meio lógico, mas de qualquer forma a ideia ficou lançada. E não é que, tarde demais,
eu acabei resolvendo vir para Guarulhos. Morar. Acredite você. Morar. Deixei a Rádio Nacional e vim para cá, para Guarulhos. Ah, deixou a Rádio Nacional. Porque eu tinha aqui a intenção de fazer uma escola de rádio. Sim, pois é, você sempre teve esse pensamento, que eu admiro muito, de ajudar os iniciantes. Você sempre quis dar oportunidade, sempre ensinou, sempre incentivou os iniciantes na imprensa, tá? E aqui eu poderia desenvolver esse trabalho. Ah. A emissora pequena, compromissos pequenos, então dava para você fazer um trabalho. E assim foi. E nós iniciamos, então... Na década de 60, a escola de rádio? 60. Na Difusora Hora Certa. Difusora Hora Certa. Sim. Começamos em 60, fazendo as loucuras. A primeira loucura que nós fizemos foi a transmissão da corrida de São Silvestre. Olha. Mas como? Cheguei para o senhor Osmar, nós vamos transmitir a corrida de São Silvestre. Você está louco, menino? Como é que vai transmitir? Que jeito? Não, deixa comigo. E assim foi. Foi boa a transmissão. A Rádio Boa Nova, a difusora, né? Tinha naquela altura uma Chevrolet, Sim. tudo azul, escrito difusora em prol de um mundo melhor. E era do seu Osmar? Não. Era da André Luiz. Ah, da André Luiz. Era da André Luiz. Tudo era da André Luiz. Sim. E fomos fazer. O que nós fizemos? A perua acompanhou a corrida, acompanhou os corredores, e eu fiquei num ponto fixo, ouvindo a Rádio Nacional, Gazeta do Nacional, a Gazeta, e retransmitindo a corrida. Essa foi a nossa primeira epopeia no rádio guarulhense, que deixou os Osmar maluco, né? Como não é possível? E eu me lembro que foi até hilário, né? Até alegre a comunicação, porque o pessoal assistiu a nossa corrida, ouviu a nossa corrida na padaria Joia Lusa. Joia Lusa. Você já ouviu falar da Joia Lusa? Não me lembro. Era uma padaria que tinha ali na Rua Dom Pedro, debaixo da Rádio Difusora, em frente à Câmara Municipal de Guarulhos, que era ali. E a gente chegava ali, o pessoal, bom, hein, acompanhamos a transmissão, estava um som perfeito, limpo. Olha. E eu, claro, retransmissão, não tinha fio, não tinha nada, né? Sim, sim. E fizemos. E depois continuamos a nossa luta. Sim, ficou na Rádio Difusora Hora Certa, que depois mudou para Boa Nova o nome, né? Até quando, Tassi? Isso demorou um bocado, né? Uns 10 anos depois. Ah, é? De 60 até 70, mais ou mais menos? ou menos isso. Um pouquinho antes, talvez, 69. E você se lembra de algum nome da imprensa nesse período de 60 a 70 que trabalhou contigo? São pessoas que trabalharam comigo, mas não seguiram carreira, né? Mas de 70 veio o Hermano, né? Na década de 70, Depois é isso? veio o Hermano, na década Hermano de 70. Henning. Hermano. Que foi correspondente internacional da Rede Globo, né? Isso. E começou com Oswaldo Tassi. Isso. E fizemos grandes jornadas juntos, né? Enfim. E vieram aparecendo outros profissionais, batiam na nossa porta, e aquilo ganhou um espaço grandioso, né? O pessoal ia nas emissoras grandes, e o pessoal dizia, aqui não dá, procure lá em Guarulhos Oswaldo Tassi. Sim, sim. Procure lá. E assim, eles vinham, eu estive na rádio tal, e fulano mandou procurar aqui a Rádio Boa Nova, nessa altura já era Boa Nova. E tá bom. Aí fomos aperfeiçoando o talento de cada um, e assim foram se desenvolvendo para o rádio muitas pessoas que hoje estão aí inativas. Viu? Sim, hoje, sem dúvida. Muitos estão ativos. Na grande imprensa, inclusive, né? Otávio, eu vou pedir uma parte aqui, 18h47, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos e vamos mostrar fotos marcantes, fotos históricas de Oswaldo Tassi. Um rápido intervalo e voltamos, produção. 18h48, TV Guarulhos, programa Radar de Notícias, entrevistando Oswaldo Tassi, esta lenda viva do rádio, da TV, da imprensa brasileira. Tassi, nós falamos sobre Difusora Hora Certa, Boa Nova. Aí, na década de 80, veio a FM Universitária. Né? Tenho muita saudade. Eu comecei no rádio ali, Foi. Tassi, com você.
E também, ao mesmo tempo, eu fazia com o Onofre Miranda o Panorama Esportivo. Sim, claro. Olha, a Universitária foi um sonho, né? É. Não só um sonho, como algo que tinha que acontecer. Sim. Só que o desfecho não foi agradável e nem satisfatório. Ah, Infelizmente não foi. sim. Mas foi criada a rádio, a luta pela FM começou em 75, Rapaz. 1975, E depois ela logo começou após 8 a anos, Copa né? do Mundo. Sim. Né? E ela começou em 80, a universidade. Nesse interim, Ah, eu tinha essa ideia. A ideia veio na minha cabeça. Guarulhos precisa de uma outra emissora FM, não tem? Sim. Né? ah, E veja quem eu procurei naquela época. Adolfo de Vasconcelos Noronha, sim, diretor da Faculdade de Guarulhos. certo. Fui lá falar com ele sobre essa rádio e ele levantou da mesa e falou, tá, você estava pensando nisso. Olha, Ah, como? Estava pensando nisso. Então, tá, se o senhor está pensando nisso, eu também estou. Vamos fazer. uma telepatia, uma coincidência. E começamos a luta, né? Que foi até de 75 para 80, quando conseguimos a concessão. Não foi fácil a concessão, porque naquela altura a política dominava através da Arena e aqui quem mandava era a Arena. Mas se não fosse sua intervenção, seu esforço, não teríamos Não conseguido. teria, com certeza não teria, porque a conquista da concessão da FM foi uma dádiva, foi um fato extraordinário. Né? Para resumir rapidamente, como Sim. nós conseguimos a concessão? Já estávamos preocupados, porque a Arena mandava no país, não é? E o governo era da Arena. Então, Sim. a Arena entrou na concorrência também. Ah, Concorrência que nós abrimos para a Universitária FM. Mas tudo indicava que sim. Nós encontramos aí um anjo, né? Que desceu do céu e veio nos ajudar. E através desse anjo é que nós conseguimos a concessão. Era um sobrinho do ministro da Casa Civil do governo militar, sim. É. Do Figueiredo. do Figueiredo. Não, não me lembro bem agora quem era o presidente na época. Geisel. É o Geisel, Não, é o Geisel, tudo bem. Tudo bem. Aí fomos até o Geisel, né? Ele nos levou, se apresentou lá, nos apresentou, e assim é que saiu a concessão. Sim. Senão não teria saído Sim. a concessão. Teria Olha- sido dada ao grupo político da Arena que estava pleiteando. Sim. E assim foi, saiu a concessão e surgiu com grande ênfase, né, com grandes possibilidades, e assim foi. Eu tenho muita saudade do tempo da FM Universitária. 104.1, né, Tassinho? Obrigado ao Tassinho, que veio contar-se aqui hoje, né? Tassinho que já foi operador do Osmar Santos, o grande Sim, locutor sim, na Rádio sim. Globo, né? Sim, Né? perfeitamente. Então, tenho muita saudade daquele pessoal, né? Aquelas reuniões que nós fazíamos, Tassi, aquela escolinha de rádio que você Sim. montou também lá e revelou muita gente, né? E hoje a FM Universitária é a Top FM, né? É a Top FM, 104.1. exatamente. Eu já ouvi você declarando na imprensa, Tassi, e eu concordo plenamente, nós não temos uma rádio que sirva os interesses da cidade. Infelizmente Né? não tem. E você tem esperança que tenhamos? Nesse sistema, me parece impossível. É, né? Tem que haver uma mudança radical, não é? Política, primeiro, né? Sim, Para se chegar à radiodifusão. certo. Porque do jeito que está, é impossível. Hoje, quem manda é o capital, é a política, então é extremamente impossível. É verdade. Tassi, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas depois da FM Universitária, você participou na Tupi AM, né? Sim, Depois começou no Câmara Esportiva, além É. também de ter sido presidente do AD Guarulhos, no futebol, né? sim. Eu fiz outra, me convidavam. Eu fiz algumas transmissões também pela Radiodifusora São Paulo, né? Ah, E depois fui trabalhar com o Wilson Brasil, que me convidou para ajudá-lo, e assim foi. E depois, mas nunca saí de Guarulhos, viu? sim. Eu tava- Guarulhense de coração. E é Ah, cidadão tava- guarulhense, né? Estava preso, sim. Estava preso aqui que não tinha como sair. Certo. E o Câmara Esportiva, você está participando, narrando Sim. já há 15 anos, é isso? Aí 15 anos? veio o câmera,
Tassinho é o diretor, né? O Ulisses Pinto é o que comanda também. Sim. E começamos numa outra, numa outra televisão que tinha aqui. Né? É. E depois passamos agora para... E foi da assessoria de imprensa da prefeitura também, né? Sim, foi durante algum tempo, né? Durante algum bom tempo, como assessor de imprensa da prefeitura. Né? Ok. 18h54, produção, nós temos algumas fotos aí marcantes da carreira de Oswaldo Tassi. Nós vamos apresentar e o Tassi... Olha lá, Tassi. A equipe líder da Grande São Paulo, Rádio Boa Nova de Guarulhos. Aí está. Ali tem na década de 70 a FM Universitária. Eu estou reconhecendo ali o Alfredo Martins, o Paulo Sodati, o angolano lá, Jorge Rodrigues, né? Está o Machado, né? Ah, o Machado, está na foto? Está aí o Augusto Pinheiro, era jovem. Olha, Oswaldo... pode passar, pode pôr a segunda produção. Aí, Oswaldo Tassi... Ele era no estádio Cícero Miranda, transmitido um jogo amador. Certo. Tem a formatura no Senac ali. Ah, o Tassi foi professor de rádio, né, no Senac. Senac de Guarulhos, Santos e Sorocaba. Certo. É um professor realmente, né? Vamos lá, próxima foto. Em Portugal, com o Wilson Brasil, Tassi. Exatamente. Wilson Brasil era comandante de uma equipe esportiva, né? Vamos acompanhar a portuguesa, né? Ah. E lá recebendo o título de cidadão guarulhense. Sim. Pode passar, aí. Ali, assessoria de imprensa da prefeitura, no governo de Carlos. É verdade. E a outra é no programa Cidade contra Cidade. Representei Guarulhos nos 2 programas Cidade contra Cidade. Me lembro. A próxima? Foi uma bela campanha. Ah, ali, entrevistando... Não, recebendo homenagem com Milton Neves. Milton Neves. E no programa, na bancada ali, com o Hermano Henning, no programa Espalha Fácil. Hermano Henning. Grande Hermano. Ok. 18h55. Eu falei que nosso tempo não ia dar para contar muita coisa, né? Mas, Tassi, mais uma vez, uma honra tê-lo aqui no Radar de Notícias. E vamos conversar com o Pedro Notário para você voltar mais vezes para contar mais partes da sua história na imprensa. Eu me recordo de uma frase... Coisas interessantes dentro do rádio, da nossa caminhada, né? Que, evidentemente, a gente tem que realçar, né? Numa outra oportunidade, a gente realça. Eu me lembro de uma frase que aprendi contigo, é que o rádio é um sacerdócio. O rádio é um sacerdócio. Hoje a gente sente muito que mudou, né? As coisas mudaram. Hoje, as pessoas que trabalham em rádio estão lá por circunstâncias, né? Não estão lá por amor à causa, né? Sim, amor à camisa. Por amor à camisa, não estão. Mas, infelizmente, as coisas vão se modificando. Certo. Olha, Tassi, sem palavras para te agradecer e sem palavras, né, para falar sobre a honra que eu estou sentindo nesse momento, tendo entrevistado, tendo participado de muitas transmissões esportivas contigo e tendo aprendido muito contigo. Muito obrigado, Eu Tassi. é que sinto honrado por estar aqui e entrevistado por você. Conhece a luta desde o começo, esteve conosco. Né? Então, eu é que fico satisfeito e honrado em estar aqui. E não poderia deixar de agradecer também ao Pedro Notário. Sim. E com certeza voltará outras vezes aqui no Radar, tá? E vai levar uma lembrança do Radar, tá? Para frisar essa, né? Para não esquecer essa data aqui, um presente, uma caneca do Radar de Notícias. Ok? Sim, com muito prazer. Está aqui, ó. Muito obrigado, Oswaldo Tassi. Ponto final na edição de hoje do Radar de Notícias. Voltamos amanhã, a partir das 18 horas, ao vivo aqui na TV Guarulhos. Até lá. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços, utilidade pública.